Bom dia, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar com vocês nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra de Deus e ganharmos fortalecimento para a nossa fé. Sim, a nossa meditação, a contemplação do divino. Você já fez isso? Você às vezes consegue parar e olhar para o céu, para as estrelas, para a natureza, não é? Para as árvores, para os animais e perceber a criatividade, a habilidade maravilhosa e sobrenatural do nosso Senhor? Estas coisas edificam a fé. E nós, homens modernos, paramos de contemplar a divindade. Paramos de perceber a divindade ao nosso redor. Sim, no nosso corpo físico, nos nossos filhos, não é? Em tudo que o Senhor fez, a sua perfeição e a sua grande habilidade. Mas nós precisamos rever isso. Precisamos realmente resgatar este tempo de nós estarmos meditando e meditando também muito na palavra do Senhor. E nesse tempo, nós temos falado sobre as parábolas de Cristo, que são narrativas curtas, que trazem realmente, que usam figuras de linguagem, que trazem as verdades de Cristo e de Deus. E nós precisamos aprender esses significados tão importantes. E hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, no capítulo 12, do verso 41 até o verso 48, que fala sobre a parábola do mordomo. Está escrito: Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo disser consigo mesmo: Meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e embriagar-se, virá o Senhor daquele servo, em dia em que ele não espera, e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, nesta parábola do mordomo, é importante entender que quem é um mordomo? O mordomo é aquele que é o encarregado da casa, não é? É aquele que realmente recebe uma incumbência de arrumar, proteger, cuidar da casa, não é? Da residência. E aqui no caso nós vemos esse mordomo como servo do seu senhor, recebendo realmente incumbências e responsabilidades. E Jesus mostra realmente que é feliz aquele a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo a sua vontade, cumprindo a sua responsabilidade. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas olha a ressalva aqui qual que é. E ontem eu falei isso para vocês, que significa exatamente essa questão de um modo de vida. Mais uma vez, não estamos vendo Jesus falando assim: olha, daqui tantos anos, daqui em tal época, desta maneira, em tal dia, eu vou voltar e será assim. Não, Jesus está falando: olha, o modo de vida daqueles que confiam em mim, daqueles que me servem, deve ser desta maneira. Os que me servem deverão confiar na minha palavra e na minha promessa. Os que me servem vão certamente me esperar. Os que me servem terão prazer em me esperar. Os que me servem terão alegria em saber que eu vou voltar e terão desejo de me encontrar. Então, estes servos, que certamente são capacitados por Cristo, que são fortalecidos na fé em Cristo Jesus, pela ação do Espírito Santo, estes são os mordomos fiéis que ele cita aqui. Mas aquele servo que diz consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir. Veja que é uma figura bem comum nos dias de hoje. O meu Senhor tarda em vir. Então, o que ele faz? Começa a beber e a espancar, bater, machucar, se desvia completamente da palavra, da vontade do Senhor, não é? E então o que vai acontecer com ele? Ele será castigado e ele será lançado junto com os infiéis. Depois, uma outra categoria é aquele servo, porém que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites.
E uma outra categoria de pessoas, aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O que Jesus está mostrando aqui? Que nós que temos ouvido a palavra, que temos aprendido a palavra, vai existir uma expectativa de que nós possamos nos adequar à palavra e obedecer à palavra e andarmos segundo os propósitos de Cristo, porque nós ouvimos a verdade. Não vamos poder dizer, puxa, nunca ouvi falar, eu não sabia, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu nunca imaginei. Não, porque nós temos ouvido. É diferente ouvir de praticar. É importante que você ouça a palavra do Senhor e pratique, porque essa é a grande questão aqui nessa parábola. O mordomo que recebe a incumbência do seu Senhor e realmente a executa, está preparado, está vigilante. Ele é um servo prudente, como ele disse aqui, não é? Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? É aquele que está preparado, é aquele que é realmente firme na sua convicção, na expectativa e na obediência ao seu Senhor. E neste tempo, muitos estão perdendo a fidelidade. Muitos estão abandonando a prudência. São imprudentes, buscando aquilo que o mundo está pregando hoje em dia, não é? A ganância, o egoísmo, o hedonismo, o prazer pessoal, aquilo que é meu para mim, meu desejo, minha vontade precisa sobressair. E eu preciso estar em paz comigo mesmo, porque essa é a tônica, aquilo que o mundo tem pregado nesse tempo. Então abra os seus ouvidos. Perceba bem que você foi chamado para ser mordomo de Cristo. Cristo não é o seu mordomo, você é mordomo de Cristo. E para tanto, ele vai voltar. Ele colocou nas tuas mãos, colocou sobre a sua vida a porção do seu poder e do seu amor. E certamente, você tem conhecido a sua palavra, tem aprendido a orientação e a direção de Cristo. Então, certamente, você precisa colocar tudo isso em prática para que você seja fiel e prudente. Eu desejo que você viva cada vez mais por Deus e seu reino, por Cristo e a sua igreja e pela sua palavra, que é a verdade.